Olá, quarto ano! Vamos para a nossa aulinha de ciências. E sobre o que nós vamos falar hoje? Como se forma a casquinha de ferida? Quem aí já fez um machucado que formou uma casquinha? Ai, ai, ai! Vocês estão numa fase que se machucam e se ralam bastante, né? Pois é! Vamos aprender um pouquinho como que se forma essa casquinha de ferida e a importância dela para a cicatrização dos nossos machucados? Então, a casquinha de ferida, meus amores, elas fazem parte do processo de cicatrização de um machucado na pele. E ela funciona, olhe que importante, como uma proteção para o tecido da pele que está se formando novamente, ou seja, se regenerando, impedindo a perda de sangue e também a contaminação. Então, ela é muito importante porque ela impede que você perca muito sangue e que você possa sofrer uma contaminação por bactérias ao seu machucado ficar exposto, aberto. Entenda como a casquinha se forma. Então, a ferida. Quando machucamos a pele, atingindo os vasos sanguíneos, ocorre um pequeno sangramento no local. Nosso organismo reage, pois o sangramento deve ser interrompido para não perdermos muito sangue. Então, a ferida se forma porque o nosso organismo ele reage, parando o sangramento, formando assim essa casquinha. O fim do sangramento. O fim do sangramento. O sangue que sai pelo machucado contém componentes que o coagulam. Assim, o sangue vai secando até formar a casquinha da ferida. Essa coagulação ela é fundamental no controle de um sangramento, pois auxilia no fechamento do machucado. Sabe quando o queijo, quando o leite, ele faz aquela nata bem grossa e se você deixar o leite por muito tempo, ele meio que azeda? É porque o leite também coagula, fica mais grosso. Então, o sangue para de sair quando ele coagula. A defesa. Embaixo da casquinha, as células de defesa do sangue, conhecidas como glóbulos brancos, destroem qualquer ser vivo estranho que tenha entrado no organismo pela ferida, como as bactérias. Então, embaixo da ferida, as células de defesa do sangue, que são conhecidas como glóbulos brancos, elas destroem qualquer ser vivo estranho que tenha entrado no organismo pela ferida, como as bactérias. Essa ação impede que esses seres vivos nos causem alguma doença. A pele se regenera. Após a eliminação de seres estranhos ao organismo, uma nova camada de pele começa a se formar embaixo da casquinha. Aos poucos, a casquinha vai se desprendendo até se soltar completamente, restando apenas uma pequena cicatriz na pele, que tende a desaparecer com o tempo. Agora, com base no texto, vamos responder as questões. A casquinha protege o tecido da pele que está se regenerando, impedindo a perda de sangue e a contaminação. Por quais tecidos a pele e o sangue são formados? Então, a pele é formada pelo tecido epitelial e conjuntivo, e o sangue é formado pelo tecido conjuntivo. Letra B. No texto são mencionados o nome e a função das células de defesa que fazem parte do sangue. Quais são essas células e como elas defendem o sangue? Vamos lá no texto. Nós vimos aqui, a defesa, que as células de defesa são conhecidas como glóbulos brancos. Então, os glóbulos brancos. E o que eles fazem? Eles destroem seres vivos estranhos que entram no organismo, como bactérias. E que organismo é citado no texto? As bactérias. Nós vamos relacionar aqui as etapas de cicatrização. Uma das imagens representa duas etapas de cicatrização. Então, essa daqui é a primeira. Quando o machucado ele foi feito e está perdendo sangue. Essa daqui, a etapa 2 e 3, é quando tem o fim do sangramento e começa a cicatrização. Então, é o 2 e o 3. E por último, quando a pele já se regenerou e não tem mais a marquinha do machucado. Letra E. Muitas pessoas arrancam a casquinha antes dela se soltar sozinha.
Com base no que nós lemos no texto, vocês acham que essa ação, ela auxilia ou prejudica a cicatrização e por quê? Então, arrancar a casquinha prejudica a cicatrização da pele, porque ela pode fazer com que mais sangue seja perdido e expor o organismo a bactérias causadoras de doenças. Número 3. O conjunto de micro-organismos que vivem no corpo humano é chamado de microbiota. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Escreva 2 exemplos de como a microbiota ajuda na manutenção da saúde dos seres vivos. As bactérias que vivem no nosso intestino, elas produzem vitaminas e protegem esse órgão de outras bactérias causadoras de doenças. E já as bactérias que vivem na pele da boca e protegem o corpo da ação de outras espécies de micro-organismos que podem também desencadear doenças. Então, essa microbiota, que são esse conjunto de micro-organismos que vivem no nosso corpo, elas podem auxiliar e muito na manutenção da nossa saúde. Existem alguns fatores que podem influenciar a quantidade e as espécies de micro-organismos que compõem a microbiota. Cite 2 desses fatores. Por exemplo, a idade, o tipo de alimento que é consumido e também os hábitos de vida, como a higiene, a prática de atividades físicas, tipo de roupa utilizadas e o uso de medicamentos. Número 4. A seguir estão representadas algumas situações relacionadas à transmissão de doenças causadas por micro-organismos. Analise-as e identifique o modo de transmissão e uma doença que pode ocorrer em cada situação, propondo medidas de prevenção. Então, situação 1. O que nós podemos observar aqui? Que é a transmissão de doença pela picada de mosquito. Que doença que nós conhecemos que é muito comum que pode ser transmitida pela picada de um mosquito? A dengue. E quais são as medidas de prevenção? Usar repelente, não deixar água parada, evitando a reprodução de mosquitos transmissores de doenças. Situação 2. Vejam aqui que é um alimento e está mostrando aqui que são várias bactérias, fungos, micro-organismos. Então, como é o modo de transmissão? Como que você será infectada? A partir da ingestão desse alimento. E que doença pode ser causada? E a situação 3, observe que essa pessoa aqui, ela está tossindo ou espirrando. Como é o modo de transmissão? Através da tosse ou do espirro de pessoas contaminadas. Uma doença que nós conhecemos bastante, que apresenta esses sintomas, é a gripe. E quais são as medidas de prevenção? Proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, para que os micro-organismos não se espalhem pelo ambiente. Número 5. Proteger o nariz e a boca ao tossir ou espirrar é uma maneira de prevenir doenças. Sobre esse assunto, observe as imagens A e B. Letra A. Qual imagem apresenta a melhor forma de cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar? Justifique sua resposta. Aqui, a pessoa está tossindo no cotovelo e aqui ela está tossindo na mão. Então, a imagem A representa a melhor forma de cobrir o nariz ou a boca. Por quê? Porque é melhor proteger o nariz e a boca com a dobra do cotovelo. Com as mãos, como as mãos ela tem mais contato com o objeto e as pessoas, elas podem espalhar os micro-organismos que saem com a tosse ou o espirro. Escreva o nome de 2 micro-organismos que podem ser transmitidos nesses casos. Os vírus, o vírus, porque a gripe é um vírus, e as bactérias, que serão espalhadas, porque nós sabemos que ao espirrar, nós espirramos milhares de bactérias. Número 6. As medidas de prevenção contra doenças causadas por micro-organismos dependem da sua forma de transmissão. Sabendo disso, assinale as afirmativas corretas. Em seguida, vamos escrever as incorretas, tornando-as verdadeiras. A amebíase e a malária são doenças causadas por protozoários e podem ser prevenidas cobrindo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Nós já sabemos que a amebíase ela pode ser prevenida lavando as mãos e os alimentos antes de comer. E já a malária, ela
é prevenida evitando a proliferação dos mosquitos. Então, essa afirmativa está errada e aqui ela está reescrita corretamente. Secar-se bem após o banho e evitar sapatos fechados em dias muito quentes são medidas preventivas para evitar as micoses? Sim, para evitar que o nosso pé cozinhe e secar bem as dobrinhas para não causar esse tipo de doença. Para evitar o botulismo, recomenda-se consumir apenas enlatados e alimentos em conservas que tenham rótulo e descrição de origem, evitando embalagens danificadas ou estufadas. Ter hábitos de higiene e tomar vacinas indicadas são medidas preventivas que evitam viroses. Sim. Número 7. Há muito tempo, os seres humanos utilizam técnicas para a obtenção de produtos para o benefício próprio por meio da biotecnologia. Com base nessa informação, utilize as expressões em destaque para formar o conceito de biotecnologia. Então, biotecnologia é o conjunto de técnicas de manipulação de seres vivos visando a obtenção de produtos de interesse para a sociedade, o melhoramento das espécies. Leia as dicas para descobrir o nome de alguns produtos que são obtidos por meio da biotecnologia. Muitos deles contêm micro-organismos em suas receitas, que são o quê? As vacinas. São produzidos a partir de plantas e micro-organismos e usados para tratar doenças, os medicamentos. E são produzidos a partir de micro-organismos mortos ou alterados em laboratório e usados para a prevenção de doenças, as vacinas. Então, muitos deles contêm micro-organismos e suas receitas são os alimentos. E agora, para finalizar o nosso caderninho de atividades, nessas imagens estão representados alguns produtos obtidos com a participação de micro-organismos. Analise-a e escreva legendas para cada uma delas. Então, vejam aqui que é um queijo bolorado, aqui são os medicamentos e aqui é um pão que está fermentando, olha, está crescendo. Então, determinadas bactérias são usadas na produção de queijos, como os fungos também. Alguns fungos podem ser usados na produção de antibióticos, como nós vimos lá no caso da penicilina. E o fermento biológico contém fungos que liberam gás carbônico, permitindo que a massa cresça, que nós podemos observar naquela reação entre o açúcar e o fermento. E no exercício 10, observe o esquema que representa o processo de fabricação de um produto feito a partir da biotecnologia. Em seguida, faça o que se pede. O esquema representa o processo de fabricação de qual produto e quais são os possíveis usos desse produto. Se nós observarmos aqui, ó, é o biogás, que pode ser utilizado para gerar energia, combustíveis e gás de cozinha. E no esquema, faça um X sobre o local onde ocorre a participação de micro-organismos na fabricação de produtos. Depois, explique qual é a importância dos micro-organismos para esse processo. Então, nós vamos fazer um X aqui no fermentador. E qual a importância dos micro-organismos para esse processo? As bactérias, elas consomem a matéria orgânica produzindo o biogás. Então, meus amores, por hoje é só. Assim nós finalizamos o nosso caderno de atividades. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!